Mateus capítulo 5, e o versículo é o de apenas 4. Mateus 5, verso 4. Quem encontrou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Bem-aventurados os que o quê? Porque eles serão bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Podem sentar. Como foi bem dito aqui, né, antes do culto, não adianta, né, pedir para tirar a mentira da luta, porque outra luta vem. E nós até brincávamos aqui, dizíamos, né, mas aí vai ser outra luta. Nós vamos poder dizer, mas eu venci aquela luta. E agora vem a palavra, né, bem-aventurados os que choram. Aí vem a palavra dizer que felizes, prósperos são os que choram. E aí nós, né, nos perguntemos uns aos outros: quem gosta de chorar? Tem homem que engole o choro por machismo. Oi? Gostam? Gosta nada? Chorar de felicidade, tá bom, é uma outra coisa, né? Mas ninguém na sua sã consciência, irmão, gosta ou pede por situações, né, que o leve ou a leve às lágrimas. A verdade é que elas sempre virão, e elas sempre virão quando as feridas, quando as dores, quando as perseguições, quando as pessoas se levantarem, nos maldizerem, nos difamarem, nos perseguirem no trabalho, colocarem o pé para nós tropeçarmos, porque há quem faça ainda essas coisas nos dias de hoje. Há quem ainda trame para que o outro venha cair, venha perder, venha sofrer. Há quem esteja torcendo pela nossa derrota. Mas aí a palavra vem e diz: bem-aventurados os que choram. Será que existe algo que nós podemos de fato chamar de uma boa lástima, de uma boa tristeza, ou de uma boa desgraça em nossas vidas, que nós poderíamos chamar de bom ou de coisa boa? Será, irmãos? Será que pode vir algo bom e algo ruim? Sim ou não? Será que pode vir saúde por meio de uma doença? Ainda hoje eu estava ali fazendo, né, um exame periódico na empresa, e eu estava lá na clínica e estava conversando lá com um funcionário de uma outra empresa, estava lá também fazendo exame, e aí nós falávamos, né, sobre o procedimento lá, né, do exame periódico, né, o ASO e tal. Antigamente, né, nós entrávamos numa sala, passava ali apenas 1 minuto, o médico vinha, feria a pressão, fuma, bebe, tem alguma doença, não tem e tal, mexe para cima, para baixo, pronto, vai embora. Esse é o 2º ano que agora tem que passar por psicólogo, tem que passar agora por uma médica que escuta, né, a questão da audição, faz os testes lá, e ainda faz o eletrocardiograma, tem um negócio lá na cabeça que coloca também, e aí por último a gente vai para ele, e
continua sendo assim, 1 minuto só lá na sala com ele. Mas colocou outros procedimentos. Né? E ali eu conversando com aquele colega que eu conheci hoje lá, né? E ali eu dizendo para ele, eu falei, rapaz, antigamente era assim, hoje está assado e tal. E aí ele começou a falar um pouco, né, de como era inútil, né, aquele procedimento. E eu dizendo a ele, eu falei, rapaz, é até irônico, porque eu pensava assim também até 4 anos atrás, quando eu fui fazer esse mesmo exame, e ali foi detectada pressão alta na minha vida. Eu saí do médico assustado, fui para o clínico, cheguei no clínico, a pressão alta, aí manda fazer exame de sangue, triglicérides com 1000, colesterol bom estava baixo, colesterol ruim estava alto, tudo. E a médica, menino, eu não sei como é que você ainda está vivo. Toma aqui sua guia, vá para o cardiologista. Tome aqui sua outra guia, procure um nutricionista e tome esse remédio aqui só para garantir de que você não capote antes para a pressão. Eu vim na moto ali naquele Rio Vermelho até em casa, irmão, desolado. Eu fiz questão de vir até pela orla para não ir pelo Guarujá e pegar a Bonocô. E ali eu vim falando com Deus, como é que pode? Minha pressão sempre foi normal, sempre fui uma pessoa de atividade física, alimentação controlada. O que está acontecendo com a minha vida? E agora eu vou ser hipertenso, vou ter que tomar remédio para o resto da minha vida. E a mente começou. Fui para o cardiologista, graças a Deus, fiz todos os exames, tudo normal. Nutricionista, comecei a mudar a alimentação. O peso começou a reduzir. Lá vai eu, tomando remédio por 1 ano no cardiologista. Quando eu chego no cardiologista, ele tinha me dito que ia cessar o remédio quando fizesse a revisão e desse tudo normal. Fiz a revisão, tudo normal. Ele mas não vai tirar o remédio não. Eu falei, como assim? Porque você é hipertenso. Você vai tomar esse remédio para o resto da sua vida. Eu falei, peraí, doutor. Eu fiz os exames 2 vezes e meu coração está tudo ok. Meu peso diminuiu. Como é que o senhor me disse que eu sou hipertenso? Não, você é hipertenso, não tem que se discutir. Eu falei, não, doutor. A gente tem que fazer, tirar essa dúvida. Ele, não, mas não tem como tirar, tem que ter uma forma. Ele só tem uma. Você vai aferir a pressão 2 vezes por dia durante 30 dias e vai suspender o remédio da pressão. Se a sua pressão ficar normal, é porque você não é hipertenso. Aí lá vai eu empolgado, comprei o aparelho de manhã e de noite, e aí as coisas, a pressão normal. Aí eu marquei a consulta depois de 30 dias. Quando eu estou para sair de casa, chega a mensagem no celular. Sua consulta foi cancelada, entre em contato com a RH da empresa. A empresa estava mudando de plano de saúde. E aí eu tive que esperar na ansiedade ainda mais uns 2 meses até o outro plano entrar em vigor e marcar e tal. Mas enfim, me libertei disso. E eu estava dizendo a ele, hoje eu sou grato por aquele aso periódico. Porque foi quem me tirou do comodismo, da zona de conforto. Foi quem me levou de volta a me alimentar bem e a fazer atividade física e adquirir novos hábitos alimentares. Porque se não fosse aquele exame periódico, eu ainda disse aquele doutor, porque poderia ser um outro e não me daria o diagnóstico que eu precisava ou o susto que eu necessitava. E a vida, irmãos, às vezes é assim, a gente precisa de um baque. Às vezes a gente está tão acomodado numa situação que isso é perigoso para nós, que nós não estamos enxergando o perigo que está logo à frente. E aí se faz necessário alguma coisa desagradável acontecer.
algo de ruim, algo lastimável, alguma, de fato, desgraça acontecer em nossas vidas para nós acordarmos, para nós despertarmos. E são coisas que nós não queríamos desfrutar, não queríamos passar. Mas Deus, Ele sabe muito bem como o homem pensa. Deus, Ele sabe como o sofrimento e como a dor pode provocar uma melhora em mim e você como pessoas. Mas nós queremos correr de problemas. Nós queremos correr à distância de perseguições, desilusões. Mas são essas coisas, irmãos, que vão nos levar para mais perto de Deus. São essas coisas que vão nos levar a tomar posicionamentos que nós nunca tomamos em nossas vidas. Tem mulheres que precisam tomar um baque para voltarem a se cuidar de si mesma, cuidar de se arrumar, cuidar de se cuidar ali o cabelo, né, o corpo, a pele. E por aí vai. Precisa de alguma coisa acontecer. Às vezes vai ser alguém que vai te ofender com uma palavra. Às vezes vai ser até o fim de um relacionamento. Às vezes, irmãos, em paz, vai ser até uma traição. Agora entenda bem isso. Deus não queria que fosse assim. O culpado sempre vai ser eu e você, que já nascemos no pecado, que já pecamos diariamente. É por isso que essas coisas nos sobrevêm. E Deus, por nos amar e querer o nosso bem, querer o nosso melhor, Ele permite que essas coisas venham sobre nossas vidas. A verdade é uma só. Alguém vai ter que nos trair. Alguém vai ter que nos machucar. Alguém teria que trair Jesus. E quem é que foi aquele que traiu Jesus? Aquele que se posicionava todos os dias de maneira enganosa, de maneira fraudulenta. São essas pessoas que o mundo espiritual vai pegar para te ferir, para te machucar. É bem verdade que muitas vezes alguns irmãos que não estão na brecha. Mas a verdade é, o mal vai vir. A tristeza vai bater a porta. Todos nós sabemos que os nossos pais vão morrer, mas nós não queremos. Nós não esperamos por isso. Mas isso há de acontecer. E que Deus nos livre, que nós vamos primeiro do que eles, porque quebra a ordem natural da vida. É os pais irem primeiro do que os filhos. Quando o filho vai primeiro do que o pai, é uma dor terrível. Na minha família nós vivemos isso e meus pais nunca se levantaram da perda de nosso irmão com 15 anos de idade. Foi um baque na vida deles que refletiu até o dia da morte deles. O quanto isso doeu, o quanto isso fragilizou o relacionamento deles. O quanto isso trouxe de prejuízo para a nossa família, como unidade. Por quê, irmãos? A dor. Agora, como lidar com a dor? Como lidar com as tristezas? Isso é que vai fazer toda a diferença. O texto que nós lemos diz que felizes e prósperos são os que choram. Mas uma vez eu vou dizer, se você for observar os maiores líderes, os maiores empresários, as pessoas de sucesso, eles chegaram aonde eles chegaram, foi regado a muitas lágrimas, irmãos. Foi regado a muita traição, a muito fracasso, perdas, danos, sacrifícios. Teve que ter ali a lágrima.
mas se tornaram homens e mulheres prósperos, bem-sucedidos. Quem está ali estudando para uma faculdade, para um vestibular, está chorando, irmão, todos os dias de estudar. E quando vai lá e faz aquela prova e perde, irmãos, volta para casa chorando mais ainda. E aí lá vai mais meses até o próximo vestibular, estudando e chorando, me ajuda, Deus, eu tenho que passar, eu tenho que passar, eu tenho que... E aí passa, aí aquela lágrima se torna em riso, em abraços, em pizza, churrasco. Outros vão beber, outros vão fazer besteiras, mas não vamos nos ater a isso. Aí acabou a luta, né, Ana? Não. Uma das. Porque para alguns não vai bastar apenas passar no vestibular, tem que cursar. E aí na hora de cursar, se trabalha, aí vem a dificuldade. Quantas vezes eu vi aquela ali, na mesa da sala de casa, desesperada, sem saber para onde iam as coisas, com a mão na cabeça, e eu olhando aquilo e dizendo assim, não tenho como fazer nada. Você imagine o desespero. Eu tenho que entregar isso, mas eu não sei nem como começar. E toma-lhe lágrimas, e toma-lhe desespero. E aí vai, cursa, termina. Aí na hora de pegar o canudo, está lá nas fotos aquela alegria. Quem sabe minha luta foi eu. Mas teve a lágrima. Uma hora da manhã, 2 horas da manhã. 3 Aí tem uns que depois de conseguir ainda terminar o curso da faculdade, como é o caso da nossa irmã Lisandra, aí vem o sofrimento da luta agora para conseguir a carteirinha da OAB. Irmãos, e mais uma vez, mais sofrimento, mais luta, e nunca sofre só a pessoa, nunca chora só aquela pessoa. Ana já tem. É todos que estão em volta e vendo, irmãos, porque é muito sacrifício. É por isso que o texto disse: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Chorar quer dizer ali lamentar. E diz os estudiosos que essa palavra chorar, lamentar, de todas as 9 palavras gregas usadas para pesar nas Escrituras, ela é usada para lamentar os mortos. Você vê o quão pesado é. O quão de sofrimento Jesus aqui nesse versículo de número 4 estava falando. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que lamentam. Como é que eu sou bem-aventurado? Eu estou chorando a morte de minha mãe. Como é que eu sou bem-aventurado? Eu estou chorando pela perda disso, por essa enfermidade. Mas se Jesus disse, irmãos, é porque há uma bem-aventurança em meio às lágrimas, em meio às dores, em meio aos sofrimentos, em meio às perseguições. Será que eu e você hoje estamos de luto por alguém ou por algo? Será que hoje nós estamos lamentando por alguma coisa? Quando eu e você perdemos uma pessoa bem próxima, nós nunca vamos superar aquela perda da maneira como as pessoas esperam.
Sempre quem está do lado acha que a gente está dramatizando demais. Sempre quem nos vê lamentando por alguma coisa que perdemos, diz que nós somos fracos. Mas aí eu faço das palavras de minha esposa as minhas agora. Só quem sabe o que eu passei, o que eu sofri, fui eu, porque foi eu que vivi. É por isso que a gente jamais deve questionar a dor, as lágrimas de ninguém. A Bíblia vai dizer que Deus dá a cada um segundo o suporta. O luto, irmãos, ele é importante. O problema do luto é quando ele é carregado por toda a vida. E se a gente carrega esse luto por toda a vida, nós acabamos nos tornando pessoas idólatras. Se você perdeu algo, se você perdeu algum bem, e você todo dia fica lastimando por aquilo, passa meses, passa anos, e você sempre falando daquela perda, sempre falando daquele prejuízo, o quanto dói, aí tem que tomar cuidado, irmãos. Porque tudo tem data para começar, mas tem data também para terminar. No Brasil, uma coisa de louco: você perde seu pai, você perde sua mãe, você tem 2 dias apenas para ser isentado do seu trabalho. Um dia praticamente você tira de hospital, de cartório, e se conseguir enterrar no mesmo dia, é menos pior do que já é. Aí você tem um dia só para refletir sobre tudo aquilo, pegar tudo e jogar para dentro. E aí você chegar no trabalho e todo mundo, meu sentimento, acabou, irmãos. Israel é diferente. São semanas que você fica de licença no trabalho. Em Israel são semanas, eles levam isso muito a sério. E no início ninguém vai visitar o enlutado. É cultura, irmãos. Porque naquele momento ali ele precisa ficar só. O entendimento deles é diferente. No Brasil já é diferente. Toda hora bate um na porta. Toda hora é uma ligação. Toda hora. Aí você imagina em 2 dias você digerir isso. O falecimento de meu pai, eu achei que eu conseguiria ir trabalhar quando eu acordei, irmãos. Que eu saí do quarto, fechei a porta, deixei a Adriana dormir. Quando eu cheguei na sala e vi aquele vazio, as lágrimas desceram. Bateu o desespero. Fui para a área de serviço para não acordar ela, olhando lá para o céu. E tome-lhe lágrima, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Peguei o telefone desesperado, 5 horas da manhã. Liguei para o colega. Danilo, fui que houve? Falei, irmão, não tenho condições de trabalhar, não. Ele, pô, você quer que eu faça o primeiro? Vá para mim. Depois a gente resolve. E ele tirou 2 plantões para mim. Porque 2 dias não foi suficiente. E isso atravessou-se dias, semanas, ia se tornando menor, mas tinha algo que me incomodava muito e eu não queria carregar. E eu dizia, ia em oração a Deus, eu dizia, Deus, só quero te pedir uma coisa. Tira da minha memória aquelas cenas tristes dele no leito, dele na cama. Eu não quero guardar isso em vida. Eu quero guardar só os bons momentos. Eu quero guardar só os momentos alegres. Porque os últimos dias dele foi muito difícil, muito frio. E eu não queria ver, eu via na minha frente acordar. E Deus foi limpando e sumiu.
O luto está aí, a gente tem que lutar, mas não tem que carregar por toda a vida. Por isso que Jesus ele disse: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. E eu aprendi muito com aquela dor, com aquele sofrimento de meu pai. Aprendi muito. Se eu já era paciente, eu passei a ser mais paciente. Se eu já servia, eu passei a servir mais. Me prontificar um pouco mais. A entender as coisas de uma forma diferente. Porque a luta, o sofrimento, faz isso comigo e com você. O problema é quando as lutas e os sofrimentos não nos tornam pessoas melhores, mas sim pessoas piores. Tem gente que quanto mais passa a luta, quanto mais passa sofrimento, quanto mais as pessoas vão morrendo ao seu redor, elas se tornam pessoas mais ranzinzas, pessoas mais raivosas, pessoas mais ríspidas, mais grossas. Aí é que está o problema, irmãos. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Para o bem. Há uma bem-aventurança ou felicidade em lamentar. Algumas coisas boas podem resultar da sua lamentação de hoje. Alguma coisa boa pode vir dessa sua dor de hoje. É por isso que a gente precisa ressignificar a nossa dor, ressignificar os nossos sofrimentos, as nossas perdas, os danos, os prejuízos. Perdeu, irmãos, mas não vamos perder a vida toda. Deu errado, mas não vai dar errado a vida toda. O problema é que nós somos tão pessimistas que nós dizemos: tudo na minha vida dá errado, eu sou um fracasso, eu sou uma derrota. Às vezes é um acontecimento que acontece de manhã ou de tarde, não sei, no meio do dia, e a gente acaba levando aquilo para o resto do nosso dia. A gente perde a maioria das horas do dia por conta de um segundo ou de um minuto de uma coisa desagradável que aconteceu. A gente não consegue ressignificar o que fizeram contra nós, mas a gente prefere ficar remoendo o dia todo. Como é que aquela pessoa pode falar assim comigo? Como é que aquela pessoa pode me tratar daquela maneira? Como é que fulano pode fazer fofoca do meu nome? Irmãos, tanto que pode e fez. E vai continuar fazendo. E eu ficar lamentando o dia todo, a semana toda, o mês todo, não vai resolver. E uma coisa é certa: se alguém me ofende, é porque as minhas emoções não estão blindadas. Se alguém consegue me atingir a ponto de me tirar do sério, talvez eu estou pior do que aquela pessoa. Essa é a realidade. Porque eu não posso controlar o que a Adriana faz contra mim, mas eu posso controlar e dominar a minha reação sobre o que ela fez contra mim. Você vê que são coisas diferentes. Alguém falou mal de mim, beleza. Quem falou foi ela, não foi Deus. Essa pessoa que está falando de mim tem razão? É correto o que está sendo dito? Não. Então, por que eu vou dar crédito? Por que eu vou dar ibope? Não, eu tenho que ir porque eu tenho que tirar limpo. Eu tenho que ir porque eu tenho que esclarecer as coisas. Para quê? É por isso que nós, irmãos, precisamos ser homens e mulheres resolvidos e bem resolvidos conosco mesmo. Não sermos dependentes do que os outros falam ou pensam de nós.
Porque o que estão falando de mim, de você, muitas vezes não está falando nem de mim. Está falando da própria pessoa, irmãos. Cuidado. E às vezes você se importa tanto com o que estão falando. Mas não é você que é aquilo que estão falando de você. É a pessoa que é aquilo. E ela só quer liberar a desgraça dela para cima do outro. Ela só quer liberar a derrota dela, o fracasso dela, dele, para cima da sua vida. Sabe aquela família que só tem problema, só tem dor de cabeça, é um monte de adversidade, então ela quer transferir aquilo para a família de alguém. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com quem a gente abre a porta da nossa casa. Com quem a gente convida para entrar na cozinha, para entrar no quarto. Teve um rei que fez isso e se deu mal. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, nos blindar mais. Porque senão as dores e os sofrimentos não vão produzir resultado nenhum na gente, irmãos. Caiu, levanta. A gente tem que amadurecer, nos fortalecer. Olha o louvor, renova-me. Pastor, eu não aguento mais, renova-me. Pastor, está difícil, renova-me. O que é que a águia faz, irmãos? Quando está atingindo ali a idade, ela sobe, vai para o lugar mais alto, irmãos. Pastor, e lá ela fica bem, né? Não. Ela começa a se picar todinha, arrancar todas as penas, irmãos. E ela fica lá em cima, no meio daquele fio todo. De repente as penas voltam a nascer. E daqui a pouco a águia está, ó, dando aquele voo lindo. Vai parar para lamentar? Pare-se. Vai parar para chorar? Pare. Chore tudo que você precisa chorar. Mas quando você terminar de lamentar e de chorar, prometa a si mesmo a não chorar e não lamentar mais por aquela mesma coisa. Irmãos, tem pessoas que choram todos os dias, toda semana, todo mês, todo ano pela mesma coisa. E olha que às vezes é pela mesma pessoa que feriu, que disse, que deixou de fazer. Está na hora, irmão, de dizer assim: olha, eu não vou chorar mais por isso. Não é que eu vou me tornar uma pessoa cética, mas é que eu vou me tornar uma pessoa mais forte. Você quer ajudar alguém? Queira, ajude. Mas se aquela pessoa não quer se ajudar, irmãos, ó, passa a bola. Jesus disse: não dê pérolas aos porcos, para que não volte, ó, que despedacem. O problema é esse, que quer ajudar, que não quer ser ajudado. Aí é só porrada, irmãos, é só ignorância. Às vezes nós nos precipitamos muito, nós não esperamos ninguém nos pedir ajuda, nós já vamos lá querendo ajudar, e aí batemos, ó, com a cara na porta, irmãos. A gente precisa amadurecer, irmãos. A gente precisa amadurecer. Uma dessas coisas que nós ganhamos, apesar da dor e do sofrimento, é uma nova perspectiva da vida. Nós começamos a ver as coisas de uma forma diferente. Eu volto a dizer: para conversar com um ancião, com uma anciã de dias. Ela vai enxergar tudo que você está passando, tudo que está acontecendo aí nas ruas, no mundo, de uma forma muito diferente. Sabe aquela pessoa que o circo está pegando fogo, ela está dizendo: calma, vai resolver. O fogo vai baixar. E você está lá querendo achar água, querendo achar o vestido. Ela: calma. Deus vai levar embora o fogo. Você fica sem entender aquelas coisas, sabe por quê?
Que você não passou por aquele senhor, por aquela senhora passou. Você não viveu o que ele ou ela viveu. Você não tem a maturidade, as experiências de vida que eles têm. É por isso que a dor e o sofrimento que nós enfrentamos nos dá uma nova perspectiva de vida. Nos leva a enxergar a vida de uma forma diferente. É por isso que às vezes a gente precisa de uns trancos e uns barrancos, irmãos, para abrir o nosso campo de visão. Às vezes nós achamos que a nossa vida se resume só a isso aqui, ó. É que nem aqueles animais que colocam ali, ó, aquele aparelho para enxergar só na frente, ó. Mas tem a lateral, irmãos, tem o fundo. Está na hora de pedir a Deus: Senhor, abre os meus horizontes, Senhor, abre a minha visão. Está na hora de chegar e dizer: Senhor, torna a me dar, a trazer de volta aquilo que me dá esperança. Porque muitas vezes você está enxergando numa ótica que você não enxerga mais esperança nenhuma, você só vê o fim. E Deus é aquele que faz no fim o começo. Quando diziam que o meu fim tinha chegado, Deus disse: não, é agora que eu estou começando. Vem cá, sai aí das drogas, da bebida, vem para cá, vem, estou começando. Pastor, mas já tem 10 anos, para Deus não fez nem um dia ainda. Calma, calma. Pastor, mas é tanto tempo, para Deus não chegou nem um ano ainda, você tem ideia disso? É porque a gente é imediatista, a gente é preso nesse campo aqui terrestre. A gente precisa, irmãos, levar o nosso pensamento, o nosso espírito, irmãos, ó, para as coisas divinas, para o que a palavra de Deus declara. Lembra da canção Renova-me? Senhor, envia a tua unção para me curar, para me renovar, para me restaurar. Senhor, cura-me. Liberta todo o meu ser. Porque às vezes o nosso ser está tão preso a alguma coisa de ruim, desagradável que aconteceu, que a gente não consegue enxergar sem lhe pedir: Senhor, liberta o meu ser. Senhor, liberta o meu coração para eu amar novamente. Tem pessoas que se feriram tanto, foram tão machucadas, que dizem: eu não amo mais homem nenhum, eu não amo mais mulher nenhuma. Cuidado. Porque nem todo homem, nem toda mulher é tão ruim como aquele homem, aquela mulher que te feriu tanto. É como o irmão uma vez disse: não, porque todo pastor é do seu. Eu falei: calma aí, rapaz, não é todo. Não é todo, não é não. Eu conversei com uma ovelha ontem, ela me disse que o pastor pagou 5 meses de aluguel dela. Estava desempregado. Calma, nem todo pastor é assim não, tem as exceções. Mas a gente é muito radical. A gente sensacionaliza tudo, desaba tudo. Não quero mais e ponto. Calma aí. Porque Deus é aquele que traz o rio no meio do deserto. Deus ainda é aquele que abre o mar para o seu povo passar. Deus ainda é aquele que o povo diz assim, ainda sendo rebelde: Senhor, eu quero comer carne. Eu cansei de comer esse tal de maná, eu quero carne. Deus diz: eu vou dar, vocês vão comer até vocês, ó, botar para fora. Vocês vão se estupefar. Vocês vão se encher de comer carne. Não quer carne? Toma aí carne. Porque, irmãos, Deus é Pai. E Ele tem o maior prazer de nos abençoar. De realizar aqueles mimos que nós tanto queremos e desejamos. Só que Ele também é Pai quando você está com dor, quando você também está com sofrimento.
Quando eu e você éramos menores, o que é que nós fazíamos quando caíamos? Quando sentíamos uma dor, pai, mãinha, meu pai, minha mãe, olha aqui, eu estou assim, eu estou assado, não era assim? É isso que Deus espera de mim e de você. Que nós cheguemos até Ele e dizemos: Pai, está doendo. Pai, falaram assim de mim, está me machucando, eu não quero sentir isso. Pai, eu sei que eu preciso perdoar, mas eu ainda não consigo. Me dá o seu perdão, enche o meu coração do teu perdão, do teu amor, para que eu consiga, me dar um coração segundo ao teu. Pai, a minha vontade era de fazer isso com esse homem, com essa mulher. Mas eu sei que se eu fizer, eu vou pecar, então tira de mim esse sentimento. Olha o que a dor, o que o sofrimento pode fazer comigo e com você, nos levar para mais perto de Deus. Recorrer mais ao Senhor, invocar mais o nome dEle e assim provar mais do poder, da autoridade dEle sobre nossas vidas. Mas nós estamos preferindo mais lastimar, chorar, lamentar, nos afastar, nos distanciar, quando essa dor, essa luta, esse sofrimento era para nos levar para mais perto. Sabe? Perto quero estar, sabe? Se estiver com dor, você deveria querer estar mais perto dele. Que aí ele vai te carregar no colo. Pastor, não aguento mais sofrer. Tem alguém que sofreu mais do que Jesus? Tem alguém que sofreu mais nessa terra do que Jó? Tem, irmãos. Para de dizer que o seu sofrimento é maior do que o de todo mundo. Vai passar. E foi que Jó disse: eu achava que eu conhecia, mas eu só conhecia de ouvir. Agora eu vejo. Intimidade, irmãos. A luta de Jó ali tirou Jó da religiosidade e levou Jó para a intimidade. Pastor, não é a mesma coisa não, irmãos. O religioso ele faz por fazer, por cumprir. Um dogma, uma doutrina, uma obrigação. Intimidade não, irmãos, é com prazer. Intimidade é com prazer. Veja o quanto a dor e o sofrimento pode fazer de bem para mim e para você, irmãos. Então nós vamos aprender, nós vamos amadurecer. Olha a morte e a ressurreição de Cristo. Porque todo cristão anseia ir para o céu. Porque Cristo... O que foi que aconteceu com Cristo aqui na terra? Morreu. Mas depois de morrer, ele foi para onde? E foi para o... E por que nós ansiamos ir para o céu? Você entende? Porque Jesus morreu, ressuscitou, está no céu, preparando um lugar, nós queremos ir para lá. Nós ansiamos estar lá. A dor e o sofrimento de Cristo nos levou para mais perto dele. O sacrifício dele nos trouxe a paz. É por isso que a gente tem que pensar o sofrimento de Cristo, para que venhamos ansiar mais os céus. Quando você perde um pai, você perde uma mãe, você perde um ente querido, você perde ali uma pessoa tão próxima, irmãos. Você sente o que daquela pessoa? Saudade. E então você deseja e anseia o mais breve possível estar perto.
Se nós temos que ter saudade de Cristo, ansiar estar nos céus, quando nós dizemos que queremos a promoção, é porque, irmãos, nada se compara com estar perto de Cristo. Não tem nada nessa terra. E eu não estou invalidando família, filho, casamento, trabalho, prazer, nada disso, lazer, não. Mas tudo isso não tem comparação com o que está nos reservado lá do céu. E se o meu Senhor morreu e está lá, eu quero estar lá com Ele breve. Senão a minha fé é nula. Quando nós dizemos Maranata, é porque estamos dizendo, ora vem, Senhor Jesus, volta. E se o Senhor não voltar logo, me leva logo para o Senhor. Mas não me deixa aqui muito tempo não, porque é só luta, irmãos. É só dor, é só enfermidade, é só sofrimento. Mas enquanto eu estou aqui, eu vou cumprir o meu propósito. Enquanto eu estou aqui, eu vou viver os planos de Deus. Então veja, a lástima, a dor e o sofrimento pode te trazer em si. Pode te trazer maturidade, sabedoria e uma nova perspectiva de vida. Está na hora de você olhar para o que você está passando e dizendo assim, o que eu tenho aprendido com isso? O quanto eu tenho sido transformado com isso que me machucou, com isso que tem me machucado, o quanto eu tenho crescido emocionalmente, espiritualmente, como pessoa. Estão me perseguindo, estão, mas quanto eu tenho crescido e aprendido com a perseguição. É isso que vai fazer diferença. É isso que vai fazer diferença. Por isso Jesus ele disse, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Todas as suas lágrimas estão sendo recolhidas, estão sendo colocadas diante de Deus em um memorial. Em um memorial, nenhuma lágrima sua é em vão nesta terra. Deus está vendo cada uma delas. E no momento certo Ele vai as enxugar. Ele vai trazer calma, Ele vai trazer paz. Nós precisamos confiar, irmãos. Jeremias 29:11 vai dizer, porque eu conheço os planos que determinei ao vosso respeito, declara aí a fé, planos de os fazer prosperar, e não de vos causar dor e prejuízos, plano para vos dar esperança e um futuro melhor. Os pensamentos de Deus são de nos fazer prosperar, e não de nos causar dano. Deus não pensou em nada disso, irmão. Mas quando o homem pecou, estava tudo no pacote. O plano de Deus é de nos fazer prosperar. Olha onde Deus colocou Adão e Eva. No jardim já todo preparado, era só colher, irmãos. E viver em paz, só love. Mas aí entrou o pecado. Aí veio a morte. Aí veio a inveja, aí veio a traição, aí veio. E não para de vir, irmãos. O plano de Deus é de nos fazer prosperar e não de nos causar dor. Ele não quis isso, irmãos. Mas estava junto do pacote. Estava junto do pacote. O plano de Deus é de nos dar esperança e um futuro melhor. Esse é o plano de Deus, fé e eternidade. Fé e eternidade. Confie no plano de Deus. Confie. Pastor, por que eu tenho que confiar no plano de Deus? Me diz. Porque ele vai dar certo. Porque Deus nunca falhou. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Houve algo que Deus disse e não fez. Seja todo homem mentiroso,
mas Deus sempre verdadeiro. Tudo que Ele falou ao seu respeito, tudo que Ele falou a respeito da sua casa, da sua saúde, da tua vida, vai dar certo. Ele é totalmente responsável por este plano, por isso confia, vai dar certo. Pastor, mas está doendo, pastor, mas eu estou chorando, pastor, tem consolo, tem bem-aventurança nisso aí. Vai dar certo, irmãos. Nós possamos hoje, fazendo das palavras de nossa irmã as minhas agora, e nós possamos ir para as nossas casas, na certeza de que vai dar certo. E nós possamos ir para nossas casas e pensando e remoendo em nosso espírito fé e eternidade. Fé e eternidade. Bem-aventurança, consolo. Nós possamos descansar nele, irmãos. Porque ele é Deus. E como Deus, ele é misericordioso. Ele é fiel. Ele é justo. E vai dar certo. Amém? Diga graças a Deus. Aplauda Ele, porque Ele fará dar certo.